Bom dia a todos. Vamos ao nosso Evangelho no Lar do dia de hoje e a gente vai dar continuação na introdução. E que nesse momento, então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e nos colocamos diante de Ti, Senhor, em completa graça, com gratidão profunda pela nossa existência, pela nossa vida, pela Sua presença em todos os momentos de nossa vida, Senhor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse Evangelho, recebendo com todo amor e com todo carinho Jesus na nossa casa. E nesse momento, abrimos as portas da nossa casa e da nossa vida, Jesus, para que você entre, para que você reine. Maravilhoso. Harmonizando a nossa família, harmonizando a nossa casa, nos harmonizando para que a gente possa ser cada dia melhor para nós, cada dia melhor para cada um que cruza o nosso caminho. Agradecemos a espiritualidade de luz aqui presente, esses irmãos incríveis que todos os dias estão aqui nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando as Tuas verdades, Senhor. Nos inspirando, nos mostrando o caminho para cada dia sermos melhores. Obrigada, meus irmãos. Agradeço ao meu mentor, esse amigo querido de todas as horas, de todos os dias, que tomou para si a tarefa de me acompanhar. E agradecemos a cada mentor, de cada um que acompanha esse Evangelho. Obrigada. Que esse momento de oração, de elevação, possa envolver toda a nossa casa, todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, que possa se estender, Senhor, ao nosso país, ao nosso planeta. E que a nossa oração se una às orações que acontecem por todo o globo. E que o Teu exército de luz, Senhor, possa pegar nossas vibrações e se fortalecer junto a elas nesse momento tão delicado, em que o planeta precisa de cada um de nós. Precisa. E assim, agradecidos que estamos, harmonizados que estamos, nós pedimos licença para então iniciar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então dar continuidade ao que a gente começou ontem. A gente está falando da introdução ainda, mas o segundo tema da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, continuando o Evangelho de ontem. Mas esta não é a única vantagem que resulta desta posição excepcional. O Espiritismo tem também uma poderosa garantia contra as divisões que poderiam nascer, seja pela ambição de alguns, seja pelas contradições de certos espíritos. Essas contradições são certamente um obstáculo, mas trazem em si mesmas o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, por causa da diferença de conhecimento que têm, estão longe de possuir individualmente toda a verdade, pois não é dado a todos penetrar certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua purificação, e a maioria dos espíritos não sabe mais do que os homens, aliás, sabe até menos do que alguns deles. Há entre os espíritos, assim como entre os homens, presunçosos e pseudo-sábios, que creem saber o que não sabem. Sistemáticos que tomam suas ideias como verdadeiras e, enfim, os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, os únicos despojados das ideias e preconceitos terrenos. Sabe-se também que os espíritos mentirosos não têm escrúpulos e se identificam com outros nomes para fazer aceitar suas utopias, ou seja, suas ideias fantasiosas.
É fundamental considerar que para tudo o que está fora do ensinamento exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter terão um caráter pessoal sem garantia de autenticidade e devem ser consideradas como opiniões exclusivamente pessoais deste ou daquele espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, vamos entender o seguinte: se a gente entende, quando a gente fala os espíritos, né, e que existe todo aquele tom esotérico, não é nada disso. Nós somos espíritos, todos nós. Não, alguns momentos o espírito está encarnado, alguns momentos o espírito está desencarnado. Então, se como encarnado eu sou leviana, mentirosa, eu tenho para mim as minhas verdades e eu tento convencer as pessoas dessa verdade, eu nem me dou a chance de conhecer outro ponto de vista. Quando eu desencarno, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a todo momento, a gente precisa verificar quais são as nossas sintonias, né? Porque a gente anda em grupo. Não importa se eu sou encarnada ou se eu sou desencarnada, a gente anda em grupos, né? Por afinidades. A gente tem nossos amigos, aquelas pessoas queridas que a gente anda. E quando eu desencarno, quando eu morro, é a mesma coisa, eu vou ter a minha turma. Então, essas associações é que vão definir as influências que eu vou tendo ao longo do meu dia, né? Então, o que eu preciso entender? Que uma pessoa que tem essas características, ao desencarnar, ela continua com essas características. E se eu sou um médium, por exemplo, que eu tenho essas características, o que vai se associar a mim, o que vai se afinizar a mim, são espíritos naturalmente dessa natureza. Que eram pessoas assim, que ao desencarnar continuaram sendo assim, e agora tá todo mundo batendo um papo, né? Tipo assim, é isso mesmo. E ontem mesmo a gente comentou no nosso evangelho, as verdades elas não deixam de ser verdades pelo simples fato de eu não as enxergar, né? Que eu dei o exemplo que eu moro muito perto da Ponte Estaiada de São José dos Campos, muito perto. E por causa, a ponte é imensa, e por causa da neblina eu não conseguia ver a ponte. Gente, uma ponte gigantesca, muito perto da minha casa, não conseguia ver a ponte. E é engraçado que olhando pela janela me despertou isso, que eu falei ontem no evangelho, eu falei, olha só que coisa incrível, né? Não é porque eu não enxergo a ponte que ela não tá lá. Uma ponte gigantesca. Ela não deixa de ser verdade pelo simples fato de eu não enxergar, ou pelo simples fato de, não, eu não acredito que ali tem uma ponte, não é possível. Ela não deixa de existir por causa disso. E as verdades universais, as leis de Deus, elas não deixam de acontecer pelo simples fato de eu acreditar ou de eu não acreditar, de eu enxergar ou de eu não enxergar. Então, a todo momento, a gente precisa perguntar, quem sou eu nessa história? Né? Quem sou eu? Eu sou o difamador? Eu sou o mentiroso? Eu sou aquele endurecido que as minhas verdades são minhas e pronto, acabou. Eu não admito considerar a hipótese de que ali atrás da neblina existe uma ponte. Né? Não consigo. Porque uma hora eu vou desencarnar. E eu vou continuar querendo convencer as pessoas de determinadas coisas, né? Então, continuando aqui, olha. O primeiro exame ao qual é preciso submeter sem exceção tudo o que vem dos espíritos é sem dúvida o da razão. Portanto, toda teoria que contrarie o bom senso, a rigorosa lógica
e os dados positivos que já possuímos devem ser rejeitados. Porque qual é a grande coisa do espiritismo? Porque nós não queremos formar espíritas. Nós queremos nos transformar em pessoas de bem. E nós queremos levar a nossa mensagem é o homem de bem. A religião que ele professa, isso faz de você uma pessoa melhor, continua no teu caminho e não muda nada. Isso faz de você uma pessoa alinhada com Deus, alinhada com ser uma pessoa verdadeiramente boa, não muda nada. Então, o grande desafio do espiritismo não é converter ninguém espírita, não. A gente quer converter o povo em gente do bem. Né? Mas primeiro eu. Primeiro eu. Eu só posso inundar se eu transbordar, né? Senão eu não consigo. Então, portanto, toda teoria que contraria o bom senso, a rigorosa lógica e os dados positivos que já possuímos deve ser rejeitada. A gente acredita na fé raciocinada. Eu tenho fé. Não é que eu acredito em Deus. Eu sei Deus em mim, mas eu sei porque eu sei. Não é porque alguém falou, você tem que acreditar e pronto, acabou. Não. É porque a gente enxerga, a gente sente Deus. É por isso. Mas em muitos casos esse exame ficará incompleto em virtude da insuficiência de conhecimento de algumas pessoas e da tendência de muitos em considerar sua própria opinião como único árbitro da verdade. Nesta situação, como procedem os homens que não confiam de forma total neles mesmos? Eles levam em consideração a opinião da grande maioria, tomando-a como guia. É dessa maneira que devemos proceder em relação ao que dizem os espíritos, já que eles mesmos nos fornecem os meios desse controle. Então, os próprios espíritos elevados, né? A espiritualidade já elevada, eles direcionaram como identificar quais as mensagens que realmente têm esse objetivo moral, esse objetivo de transformação da humanidade, que não é uma opinião pessoal de um espírito, mas que é uma mensagem enviada por Deus, né? Então eles mesmos já direcionaram como fazer para identificar essas mensagens que chegam. A concordância do ensinamento dos espíritos é, portanto, o melhor de todos os controles, mas ainda é preciso que ocorra em certas condições. A menos segura de todas é quando um único médium pergunta a muitos espíritos sobre algo duvidoso. É evidente que, se ele está sob o domínio de uma obsessão, que nesse caso é a influência de um espírito desencarnado, malévolo, sobre um encarnado. Então, se esse médium ele está sob o domínio de uma obsessão, ou se ele está em sintonia com um espírito mistificador, esse espírito pode lhe dizer a mesma coisa sob nomes diferentes, falando que é outro espírito, mas na verdade é o mesmo. Não há também uma garantia suficiente na concordância que se pode obter pelos médiuns de um único centro, pois todos eles podem estar sob a influência de mistificadores, né? Dependendo da vibração e da sintonia daquele grupo de pessoas, né? Mesmo estando dentro de um centro espírita. A única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente, servindo-se de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em diversos lugares, que foi o que a gente falou no evangelho anterior, né?
em vários locais do globo ao mesmo tempo, a mesma mensagem, com o mesmo fundo moral, chega a pessoas que nem tem como se relacionar, né? Então, olha só que interessante, aqui ele fala exatamente isso que a gente está falando de sintonia. Que a nossa sintonia determina o meu padrão vibratório. Então, é interessante porque assim, a gente percebe que algumas pessoas, elas vivem no mesmo padrão vibratório. As pessoas são sempre tristes, ou são sempre irritadas, ou elas são sempre, né? Tem um padrão, a pessoa tem um padrão. O que é isso? E por isso que Jesus falava, vigiai e orai. Vigiar quem? A vida do outro? Não, eu. Vigiai e orai. Nossa, estou angustiada. Porque se eu estou angustiada, a minha vibração está angustiada, o que vai se associar a mim? Espíritos, pessoas desencarnadas, que também são angustiadas, que fazem uma reuniãozinha ali. Ai, né? E fica todo mundo ali. E por isso que se eu não tomo uma ação de elevar o nosso pensamento. Por que a gente fala elevar o nosso pensamento? Vamos sair dessa vibração, vamos elevar o nosso pensamento, para que eu possa me sintonizar, para que eu possa ajustar a minha frequência a outra vibração. Porque nós somos frequência. Não tem como eu sintonizar numa frequência para escutar outra. Eu preciso sintonizar na frequência que eu quero escutar, senão não vai rolar, não vai acontecer. E se conscientemente eu não ajusto a minha frequência, acaba que eu vivo a vida assim. Esse é o meu padrão vibratório. Por quê? Porque cada vez mais vai alimentando isso, porque vai juntando mais gente, né? Vai juntando mais gente perto da gente, para alimentar esses pensamentos repetitivos, alimentar esse meu padrão de vibração. E se eu conscientemente não sintonizo a minha frequência, eu vou passar uma vida inteira assim. E aí, quando eu desencarnar, o que eu vou ser? Eu vou ser um espírito assim, que vou me juntar com algum encarnado que está nessa mesma vibração. E aí eu vou fazer parte desse grupo que vai lá juntar com ele. Porque ninguém quer ficar sozinho, não interessa se está morto, se está vivo. Ninguém quer ficar sozinho. Todo mundo quer companhia. E a gente vai buscar a companhia de quem está na mesma sintonia que a gente. Então nós precisamos ajustar a nossa sintonia. E como que eu ajusto isso? Primeiro de tudo é Deus. Eu aqui, ó. Eu tô pronta. Mas não é eu tô pronta. Deus precisa ver que a gente está se afastando dos ambientes que nos deixam nessa vibração. Que a gente está se afastando das pessoas que nos deixam nessa vibração. Que a gente está se afastando eu estou fazendo alguma coisa. Eu quero sair disso. E quando eu quero sair disso, e eu elevo o meu pensamento e eu oro, gente, nessa hora, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um exército de luz que é responsável por tomar conta da gente. E eles estão ali, ó. Estão só esperando. A hora que eu elevo o meu pensamento, a turma toda de luz fala, gente, vamos lá que começou a rezar agora, vamos lá. E nessa hora, a gente é inundado por amor, por luz. E essa turma toda do burburinho, toma até um susto e afasta.
E nessa hora é a hora que a gente permite que Deus haja na nossa vida. É a hora que a gente permite que Deus entre com toda a força na nossa vida e que Ele se manifeste. É assim. Sintonia é tudo nessa vida. Mas a gente precisa sintonizar de uma maneira consciente. Porque inconsciente eu só vou alimentar. E a turma vai aumentando, vai aumentando. E quando eu desencarnar, eu vou ser dessa turma que vai juntando, vai juntando, vai juntando. E por isso que é uma corrida de rato. Tá na roda, não sai da roda. Entende? Não sai. E os espíritos, eles são muito responsáveis quando eles falam, verifica o lado moral dessa informação que está passando. Verifica. Se escorregou, né? Vamos tomar cuidado com isso. E quem sou eu nessa história? Vamos pegar essa reflexão. Quem sou eu nessa história? Eu sou o obsessor? É. Ou eu sou aquele que está abrindo a porta e falando, Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa. Eu deixo. Eu confio. Porque fé, gente, fé não é acreditar. Ah, eu acredito. Fé não é eu confio. Não. Fé é eu sei. Isso é fé. Eu sei. Mas eu sei tanto que eu nem penso sobre esse assunto. Isso é fé. Porque se a gente for pensar que ao anoitecer, ai, será que o sol vai nascer amanhã, gente? Gente, se não nascer? E se... Não, a gente sabe que vai nascer. Você nem pensa nisso, a gente nem pensa. Quando a gente respira e solta o ar, a gente nem pensa se vai ter ar para eu respirar depois de novo. Nem penso nisso. Eu só respiro. E é assim que Deus tem que ser na nossa vida. É assim. Porque fé é saber. Eu não preciso ver o sol e ir no pro outro lado para saber que ele vai aparecer desse aqui. Eu sei, gente, eu vou dormir. Eu vou dormir porque eu sei que ele vai aparecer. E a gente tem que saber que Deus é na nossa vida. Não é que Deus está, porque se Ele está, daqui a pouco Ele pode ir embora, né? Não é que Deus está, Deus é na nossa vida. Ele é. Ele é. E Ele não tem filho preferido. Ele é em todos nós. E cada um de nós está num nível diferente de dificuldade. Nesse momento eu tenho mais facilidade de resistir, de me sintonizar. Mas eu já tive momentos de completa ignorância. De simplesmente deixar o negócio acontecer. Hoje, se eu tô triste, eu falo, nossa senhora, gente. Vamos lá. Tem que fazer alguma coisa para sair dessa tristeza. Tô angustiada, tô ansiosa, tô nervosa. Nossa, pelo amor de Deus, vamos lá. Tem que fazer alguma coisa para sair desse nervoso, dessa angústia. Mas eu já tive numa completa ignorância. Todos nós. E quando eu encontro com um irmão que está num momento de completa ignorância, eu preciso ter paciência. Porque a neblina ainda não está deixando ele ver. Não está deixando ele acreditar. Eu tenho que ter paciência, porque a neblina vai passar. Mas não adianta eu soprar que ela não passa de eu soprando, não. Eu tenho que esperar. E é por isso que a gente não tem o poder de fazer o outro entender. Ah, já pensou que bênção seria? A gente ter o poder de fazer alguém entender alguma coisa? Não tem.
O único poder que eu tenho é o de orar por esse irmão e de ter paciência. Porque quantos já não tiveram paciência comigo na minha fase de completa ignorância? E, gente, vamos combinar. Quanto de paciência que Jesus não tem com a nossa ignorância? Quanto, meu Deus do céu. Dá até vergonha, né? Então, precisa ser uma sintonia consciente. Eu vou mudar a frequência do meu rádio, porque essa música que tá tocando, não tô aguentando mais. Tá cozinhando meu cérebro. Então, eu vou mudar a minha frequência. E aí, é trabalhar. É trabalhar. Haroldo Dutra Dias que fala, a gente tem que cansar o obsessor. Nossa Senhora, mas tem que cansar ele. Tem que rezar, tem que ler obras edificantes. Amo Haroldo Dutra Dias. E ele fala, a gente tem que cansar o obsessor. A gente tem que orar, a gente tem que ler obra edificante, a gente tem que falar coisa boa, a gente tem que ir lá fazer trabalho voluntário, amar o próximo, né, servir, que daqui a pouco o obsessor vai falar, Deus me livre, cruz credo. Não, vou embora, cansei. O obsessor vai embora. E aí, aí a festa de luz em volta da gente, olha que beleza. Não é? Então, vamos mudar a nossa frequência conscientemente. Porque quem eu quero ser nessa história? Quem eu quero ser nessa história? Né? Eu quero ser o ponto de luz. Tá meio apagadinho ainda, mas estamos trabalhando. Tá bom? Ai, gente, é maravilhoso. É maravilhoso a gente poder... Só faltou passar um café aqui, tomar um café com Jesus. Maravilhoso. Poder tomar um café com Jesus na nossa casa. Ai, Senhor, obrigada. Obrigada por poder sentir Tua presença na nossa vida. Obrigada por poder ter Você ao nosso lado, Jesus, todos os dias, a todos os momentos. Saber que o céu está em prontidão, esperando o nosso sim. E nesse momento, nós te dizemos sim, Jesus, sim. Sim, pode atuar na minha vida. Sim, eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu estou sendo assistida em cada momento, porque você sabe a história toda. E você sabe coisas que nem a gente ainda sabe da nossa vida. E é por isso, Jesus, que humildemente te agradecemos a Tua presença aqui, na nossa casa, na nossa família, um de nós, nosso irmão mais velho. Que honra, que honra. Obrigada, Senhor. Obrigada pela sua doce influência. Obrigada, Deus, por poder ter você em todos os momentos, em tudo que eu sou. Obrigada a esses irmãos de luz que tão carinhosamente correram por toda a casa, harmonizando a nossa casa, harmonizando a nossa família, harmonizando aqueles que não estão participando conosco do Evangelho, mas que estão sendo amorosamente envolvidos e curados nesse momento. E que uma bênção de curas profundas da nossa alma sejam realizadas nesse momento, Jesus. Nesse momento. E é isso que nós vibramos para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, de todo o planeta Terra, Senhor, e desse universo infinito, por onde houver um filho teu, que esse amor, que essa certeza, que essa consciência de que você é na nossa vida,
chegue a cada coração cansado, chegue a cada coração esgotado, e que nossas forças possam ser reanimadas nesse momento. E que a nossa vida seja preenchida de Ti, Senhor. Que ela seja esvaziada de nós e preenchidas de Ti. Porque é assim que a nossa vida tem sentido. E assim, agradecidos que estamos, pedimos a fluidificação dessa água, para que ao tomá-la todo o nosso corpo, material e imortal, o imaterial, imortal, eterno, seja reequilibrado, curado, nesse momento, por Ti, Jesus. E assim, agradecidos que estamos, pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar e nos encontramos amanhã às 6h40 da manhã. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada para vocês.